Vamos com a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com vocês lá no livro do 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7. Vai dizer assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 15, versículo 7. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilã até chegar ao sur, que está defronte do Egito. E Saul tomou vivo a Agag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e também ele perdoaram o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros e ao menor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Até aqui, igreja. Uma história que ele vai falar sobre Saul. E Saul, ele foi um rei, o primeiro rei de Israel. E foi um rei que não caiu ali por acaso. Deus escolheu Saul. Se você ler toda a história de Saul, você vê que ele era um homem ali alto, um homem que fala que sobre o povo assim, as pessoas batiam no ombro dele, então eles se destacavam. Mas ele era um homem, por mais da sua altura, da sua força, era um homem medroso. Tanto é que quando vão ungir ele, esse mesmo Samuel aqui, esse profeta desse livro, ele quando vai ungir Saul, ele se esconde no meio das malas, no meio das bagagens, para ninguém achar ele. Então Deus revela para Samuel, Samuel chama ele e fala: não, vem aqui, o Senhor te escolheu, o Senhor vai te ungir. E fala que nenhum dia, nenhuma palavra, nenhum segundo, Deus mudou o coração de um homem medroso, um homem ali que não tinha coragem nem de ir ao público falar. Deus transforma ele em um líder de Israel, em um guerreiro, em um homem para liderar. E com tudo isso que eu estou contando, que Deus escolheu para esse propósito, vai chegar essa missão que Deus vai dar para eles, para Saul. Agora um homem ungido, um homem escolhido, um homem que recebeu uma missão, um líder, recebe uma missão de ir até esse lugar, que é os amalequitas, e destruir totalmente. E o que é os amalequitas? Os amalequitas são um povo que perseguiu Israel por muito tempo. Desde o caminho do deserto, lembra lá de Moisés? Os amalequitas perseguiam Israel. Então quando eles caminhavam pelo Egito, pelo deserto, enquanto eles faziam essa caminhada, quando alguém ficava para trás, quando alguém ali cansado, não tinha força para caminhar, os amalequitas vinham atrás desses e matavam. Então o povo amalequitas é um povo que ele vai atacar aonde está mais vulnerável. Então Israel sempre teve essa guerra com os amalequitas, e Deus falou: Saul, hoje é o dia da sua vitória. Hoje Israel vai finalmente vencer os amalequitas. Olha aqui, é o dia, é a palavra que estávamos esperando. É o dia, esse é o dia, Saul. Vai lá, derrota os amalequitas, destrói tudo, destrói os ouro, as pratas, tudo, consome tudo, porque hoje é o dia da libertação de Israel. E você leram comigo o texto? Saul, ele vai com força, com o povo, sem medo, guerrear. Começa a guerra, ele perdoa o rei. Ele pega o rei dos amalequitas e traz com ele. Ele pega o melhor,
as melhores vacas, os melhores carneiros, as pratas, os ouros, os vestidos, tudo aquilo que era de valor. Saul e seus soldados pegam, guardam e levam. Qual que era a palavra? Destrói tudo. O que Saul fez? Guardou. Qual era o princípio de Saul? Quanto valia os princípios de Saul? Um pouco de prata. Quanto vale os meus princípios? Você já parou para pensar? Quanto vale aquilo que o Senhor falou para você? Porque Saul, ele perdeu tudo. Aquela unção que Deus deu no início, o reinado dele, o propósito dele ser rei. Ele perdeu ali a bênção do Senhor, tudo por causa de um pouco de dinheiro. Ele perdeu tudo por causa de uns bois. Ele perdeu tudo por causa de uma prata, de uns vestidos. E a gente olha para ele e fala: olha como Saul não batia bem, como Saul podia fazer. Mas será que porventura não estamos vendendo algo de valor por muito menos na nossa vida? Porque o Amalequita, esse povo, se você der brecha, ele vai atacar aonde você é mais vulnerável. Por isso o Senhor falou: vai até eles, acaba com eles, que hoje era a sua bênção. Mas Saul perdeu o dia da vitória dele por não cumprir o propósito do Senhor, por vender o propósito do Senhor por prazeres. É só a gente estudar a Bíblia Sagrada e vamos ver inúmeros casos de pessoas que tinham uma missão, que tinham um propósito, que tinha algo que Deus deu para ele e ele vendeu por um momento, por um prazer. Nós vemos a história de Sansão, como Deus ali deu uma unção, uma força, um propósito, e ele ali por um momento da vida dele, ele troca tudo aquilo por uma mulher, por Dalila. Então isso, às vezes, está acontecendo conosco. Então à noite nós pensarmos, pararmos e falarmos: qual é o valor? Quanto vale esse princípio? Será que não está faltando em mim um posicionamento correto? Porque Saul, ele tinha tudo para vencer. Ele tinha um exército, ele tinha uma unção, e ele tinha a palavra do Senhor, tudo. Um cenário perfeito de vitória. Mas a falta de compromisso com a palavra de Deus fez ele ser derrotado naquele dia. E ser derrotado em todas as áreas. Ele foi derrotado, acabou o reino dele por causa dessa falta de comprometimento. A falta de posicionamento, a falta do seu comprometimento é onde vai fazer o nosso barco afundar. Lembra da cidade de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra era uma cidade, um lugar onde a iniquidade, o pecado estava em um nível que Deus olhou e falou assim: vou destruir esse lugar, Sodoma e Gomorra. Deus vai até Abraão e fala: Abraão, Sodoma e Gomorra vai ser destruído, vai cair fogo do céu. E Abraão fala: Deus, se tiver lá 50 justos, Deus, tu poupa Sodoma e Gomorra. Deus olha para Abraão e fala: eu poupo Sodoma e Gomorra se tiver 50. Aí Abraão fala assim: Deus, não se ire contra mim se tiver 45. Aí Deus: eu poupo se tiver 45. Aí Abraão fala: mais uma vez eu falo, se tiver 40. Aí eu poupo se tiver 30. Se tiver 20, aí Abraão fala assim: Deus, eu te falo pela última vez, se tiver 10 justos, tu poupa essa cidade. E Deus falou: se tiver 10 justos, eu poupo essa cidade. Mas não tinha. Sodoma e Gomorra não foi destruído porque a iniquidade estava grande, foi destruído por causa da falta de justos. O caos vem na nossa vida não porque esse mundo é todo corrompido. Eu sei, é difícil, os dias são difíceis, a imoralidade está grande, os problemas estão grandes, nós sabemos. Mas a falta do posicionamento do justo é o que causa o caos. Se tivesse 10 justos naquele Sodoma e Gomorra, a história era diferente. Se Saul tivesse se posicionado ali naquela guerra, Deus tinha dado o dia da vitória para Israel naquele dia. Talvez a falta do meu posicionamento
Talvez a falta, sabe, de valer os princípios que o Senhor me deu, é o que está causando um caos na minha família. É o que talvez esteja causando um caos no meu emprego, um caos aonde eu vivo. Mas quando o justo, um homem, uma mulher de Deus, se levanta e se posiciona pela palavra de Deus, Deus honra essa atitude. Leia o livro de Juízes, o livro de Juízes é maravilhoso. Você vê que entra um caos e fala, então Gideão, então, sempre tem alguém, então Débora, então, sempre tem um homem, sempre tem uma mulher que se posiciona no Senhor e muda a história daquele lugar. Quem sabe hoje essa palavra está mexendo no meu coração, talvez mexendo no seu coração, queimando, falando, se posicione na sua família, se posicione no lugar que o Senhor te colocou, seja esse justo que vai mudar essa história desse lugar, seja esse homem que vai honrar a palavra do Senhor, que não vai se vender como Saul, que não vai se perder no meio da caminhada, mas vai permanecer firme perante a palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor está procurando alguém dessa maneira, que quer se posicionar. Se eu perguntar para você, por um homem, por uma mulher, por um ser humano, Deus pode mudar essa cidade? Vocês vão falar sim. Por um homem, uma pessoa, Deus pode mudar o Brasil? Pode. A gente sabe. Se você ler a história dos avivamentos na Europa, se você vê do país de Gales, sempre começou por alguém que começou a acreditar nessa palavra. Sempre começou por alguém que fala assim, não, eu não aceito essa situação. A mudança às vezes está faltando esse posicionamento, segundo essa palavra do Senhor. Quando Deus dá aquela palavra a Josué, está lá no livro de Josué capítulo 1, versículo 8. Fala assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então Deus fará prosperar o teu caminho, então prudentemente Deus te conduzirá. Aleluia. Você vê que Deus fala assim, Josué, pega o livro dessa lei, pega o livro que eu estou te dando, pega essa lei que foi dada para você, e não aparte da sua boca. Pode ver, ele fala, não se aparte o livro dessa lei da sua boca. Alguém pode falar, mas não devia ser ouvido para ele ouvir a palavra de Deus? Não devia ser dos seus olhos para ele ler? Mas ele fala da boca. Ele está falando, você tem que se posicionar segundo essa palavra. Porque quando você posiciona, quando você profetiza, quando você declara essa palavra, você não está apenas impactando a sua vida. Porque a posição de Josué impactou a vida dele, mas impactou também a família dele. Impactou também o povo que estava ali com ele. Impactou toda a nação que saiu de uma caminhada de 40 anos para entrar na terra prometida. Alguém precisa se posicionar, ser essa pessoa. Alguém precisa falar, eu quero estar nesse posicionamento. Eu não vou mais deixar o amalequitas bagunçar a minha vida. Porque olha só, quando eu negocio, quando eu faço uma negociata, quando eu negocio com o amalequita, não vai ficar barato. Se você quiser ler comigo, 2 Samuel 1, versículo 8, olha o que ele vai dizer. 2 Samuel 1, versículo 8. E ele me disse, quem és tu? Saul pergunta. E o homem ali do lado de Saul responde, eu sou um amalequita. Então Saul disse, peço-te que arremessa-te sobre mim e mata-me, porque a angústia me tem cercado, pois toda a minha vida ainda está em mim. Arremessei sobre ele e o matei, porque bem sabia que não viveria depois da sua queda. Então tomei a coroa que tinha na cabeça dele
e na milha que trazia no seu braço, e a trouxe aqui, meu Senhor. O mesmo povo amalequitas que ele poupou lá, que ele negociou, que ele não cumpriu a palavra do Senhor por causa de um pouco de dinheiro, por causa de um pouco dos gados, por causa de um pouco de ouro, ele estava agora morrendo. E o amalequita que ele poupou, o povo que ele poupou, estava pegando a coroa que Deus tinha dado para ele e levando para outro. Olha quão sério é isso, você não se posicionar. Por causa de um dia que ele não se posicionou, a coroa dele foi tirada bem pelo amalequita. E não é uma coincidência, porque se eu deixar o amalequita, ele vai me atacar. Ele vai atacar aonde eu sou vulnerável. E você vê que o amalequita não ataca ele quando ele está guerreando, porque o Saul nesse momento, ele está numa agonia de morte. Ele está ferido, ele está com a lança ali no seu corpo. E ele, naquela agonia, ele vê o homem e fala assim: quem é você? Sabe, termina o serviço, eu não quero mais viver. E o amalequita foi lá, tirou a vida dele, pegou a coroa e levou. Eu não quero isso para a minha vida. Eu vou ser o homem da minha casa que vai se posicionar. Eu vou ser a pessoa que vai se posicionar no meu trabalho. Eu vou ser a pessoa que vai tomar uma ação diferente, que vai ser a pessoa que vai seguir esse princípio do Senhor, vai se posicionar, e o amalequita não vai reinar no meu lugar. Nós estamos perdendo essa guerra, não porque o diabo é muito forte, sim por causa de uma submissão aos amalequitas. Estão perdendo essa guerra porque às vezes não nos tomamos uma posição naquilo que o Senhor deu para nós. Deus deu tudo para Saul, unção, exército, deu ali a oportunidade, uma palavra, e ele perdeu. E eu digo para nós também, Deus deu tudo para nós. Ele deu, sabe, o sacrifício dele. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu uma nova chance. Ele nos deu o perdão. Ele nos deu, sabe, tudo. Não temos falta de nada. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. E com tudo que o Senhor tem nos dado, nós temos perdido. É só você ver reportagens. Eu vi uma reportagem Dia das Mães, há uns anos atrás, de quando eles estavam ali, umas mães na frente de um presídio, de uma cadeia, e perguntou para uma mãe: qual é o nome dos seus filhos? Eu tenho 3 filhos ali, o nome dos meus filhos era Gileade, o outro Estevão, e o outro eu não lembro. E uma mãe que tem um filho chamado Gileade e Estevão, com certeza é uma mãe que foi criada na casa do Senhor. Gileade e Estevão, nome bíblicos. Agora eu pergunto, como pode uma mãe já dando nome bíblicos? Uma mãe ali, uma família ali criada assim: não, é o meu nome, os filhos vai ter o nome bíblicos, meus filhos vai ter na casa do Senhor. Está no pior lugar. Será que o mundo é tão ruim? Não, é falta do posicionamento dos justos. Como Sodoma e Gomorra, destruída por causa da falta de posicionamento dos justos. Que Deus desperte nossa igreja hoje. Que amanhã, segunda-feira, a gente fala: está tudo ruim, mas eu vou ser o homem, eu vou ser a mulher que vai se posicionar nesse ambiente. Aleluia. Senhor, me dê força. Eu não sei direito, mas o Senhor pode me ajudar a me posicionar nesse lugar. Senhor, me ajuda, Deus. Eu não negocio mais os meus princípios, seja por prazer, seja por vantagem, seja para agradar. O meu princípio é o Senhor. Não negocio nada. Aleluia. Porque o amalequitas, eu já disse, eu falo de novo, ele é um povo covarde que vai atacar aonde está vulnerável. Aonde você deixar vulnerável é onde ele vai atacar. Uma história é contada em 1 Samuel 30, versículo 1. Fala sobre Davi. Fala que Davi, ele se envolve com os filisteus. Ele
quer lutar ao lado dos filisteus. Os filisteus expulsam Davi daquele lugar. Então Davi, ele começa a voltar para casa. Quando ele volta para casa, de longe ele olha a casa dele pegando fogo. Sabe, olhando de longe, vê aquela fumaça. Quando eles chegam na cidade, os soldados, e Davi chega naquele lugar, não tem uma pessoa ali. Todas as crianças, todas as mulheres, todo mundo que ficou, sumiu. Sabe, imagine a sensação daqueles homens que foram para a guerra. Voltam e olham a sua casa destruídas, queimada a fogo, e não vê ninguém, não vê seu filho, não vê sua esposa. O desespero foi gigante, que falam que eles choraram, alçaram a sua voz até não ter força para chorar. E agora eu pergunto, Deus não protege as nossas vidas? Deus não protege Davi, o homem segundo o coração de Deus? Protege. Mas quando Davi foi lá se envolver com os filisteus, ele deixou uma brecha na casa dele. Aí ele volta para a casa dele destruída. Olha só como é o amalequita. E quem fez tudo isso? Os amalequitas. Quando eu deixo vulnerável, o amalequita vai tentar destruir. Ele vai tentar entrar e fazer tudo para destruir esse lugar. Ele foi lá e destruiu. Mas mesmo Davi tendo ali falhado, mesmo Davi tendo se envolvido com os filisteus, mesmo Davi possa ter qualquer erro, quando ele clamou ao Senhor, o Senhor vai, que eu vou dar a tua bênção, eu vou te restituir. Porque todo o povo, todo o exército estava chorando, estava triste e falou, vamos matar Davi, a culpa é dele. Então ele fala que ele vai, se posiciona, clama ao Senhor, e o Senhor fala, vai, eu vou te dar a vitória. Então não importa o tamanho do caos que eu me encontro, e talvez a culpa seja minha, totalmente minha, talvez foi anos de erros, de consequência de erros, de falta de posicionamento. Mas quando Davi falou, Senhor, me ajuda nesse lugar, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, a minha família que está toda destruída. Ajuda a minha casa, Senhor, agora pegando fogo. Ajuda-me, Deus, os meus filhos, a minha esposa que foram levadas. O Senhor falou, eu ajudo sim. Eu ajudo sim, aleluia. Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês 1 Samuel 30, versículo 16. Olha só. E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O povo lá inimigo comemorando. E feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde no dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que montados sobre camelo fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas também. As suas mulheres livrou Davi. Ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. Até os filhos e as filhas, também desde o despojo, até quanto neles tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer, aleluia. Tudo aquilo que foi roubado, porque deixou a casa exposta, quando Davi se posicionou, o Senhor restituiu tudo. E se você continuar lendo, vai falar, e também o Senhor deu despojo. Eles levaram ali os bois, levaram a riqueza, tudo que eles tinham, Davi levou tudo de volta. O que faltou foi um posicionamento, mas quando Davi se posicionou, Deus honrou aquela posição de Davi. E estava um caos, estava um problema, estava triste, estava dolorido, mas um homem se posicionou, uma pessoa se posicionou naquele lugar. E quando uma pessoa se posiciona, é tão maravilhoso, que Deus honra tanto,
que Davi salvou a casa dele, a mulher dele, os filhos do soldado, a mulher do soldado, a riqueza dele, a riqueza do outro, e até aquele que não lutou ainda foi totalmente restituído. Aleluia. Deus, Ele sempre faz a mais. Não deixe um erro do passado continuar pelo resto da sua vida. Não deixe uma falta de posicionamento há 20 anos, há 30 anos continuar. Hoje é uma noite de falar: Senhor, eu quero me posicionar, Senhor. Eu não tenho ideia do que fazer, então fala comigo, Deus, que eu vou seguir a Tua palavra. Quando você está disponível, o Senhor fala aos nossos corações. E fala: Senhor, eu não vou apartar a Tua palavra da minha boca, do meu coração. Eu vou meditar nela de dia e de noite, como Josué. Então farás o Senhor prosperar o teu caminho e vai te guiar. Aleluia. É o Senhor que vai fazer por nós. É o Senhor que faz por nós. Uma posição, é isso que precisamos. O amalequita está pronto para agir. Ele não tem dó, ele não tem receio, ele vai atacar. Mas nós podemos nos levantar como exército do Senhor e passar por cima dessas adversidades. Nós podemos falar: Senhor, eu não tenho força nenhuma, mas o Senhor pode fazer por mim nessa noite, Deus. Precisa alguém se posicionar. Precisa alguém falar: eu, Senhor, me escolhe, Senhor, me ajuda, me fortalece. Eu vou ser essa pessoa que vai se posicionar. É assim que funciona. A palavra do Senhor está sendo liberada, é assim que funciona. E eu quero ler mais um texto, lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 10. É uma palavra bem rápida, mas bem clara sobre posicionamento. Vai dizer assim: e fez Josué como Moisés lhe disseram, e pelejaram contra Amaleque, os amalequitas de novo. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, subiram uma montanha, subiram num lugar. Olha para mim, rapidinho, a gente vai continuar lendo. Há uma guerra, o povo de Israel saindo ali do Egito, andando pelo deserto, os amalequitas ficavam atrás, pegando o que ficavam para trás. Então se dá-se a guerra. Moisés, como líder, como pai daquele povo, ele representava um pai daquele lugar, um líder daquela casa, daquele povo. Ele pega Josué, dá um abraço: vai lá guerrear. Você tem minha bênção, vai lá, eu como pai desse lugar, dou a bênção para você, Josué. Josué vai para a guerra. Moisés já tinha feito a parte dele, já tinha orientado o povo, mas ele fala: eu vou me posicionar mais. Então ele sai daquele lugar e começa a subir uma montanha, ele, Arão e Hur, 3 homens. E olha só o que vai dizer agora, versículo 11: e acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. A vitória de Josué, entenda, dos filhos de Moisés, das pessoas que estavam ali ouvindo a palavra de Moisés, ouvindo ali o posicionamento de Moisés, dependia de quem? Do posicionamento de Moisés. Vamos continuar. 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso colocaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos. Aleluia. Um de uma banda e o outro da outra. Assim as suas mãos ficaram firmes até o sol se pôr. Assim Josué, ele desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Aleluia. Moisés sobe no monte e ele fica com a mão ali estendida.
Mas a batalha durou tanto tempo que ele não aguentava mais. Aí colocaram uma pedra, Moisés sentou, Arão ficou ali debaixo de um braço, Hur ficou debaixo do outro braço. Mas Moisés ele falou: mas eu não paro de interceder por aqueles que são meus. Enquanto essa batalha não terminar, eu vou ficar aqui me posicionando pelo Israel. Aleluia. Aleluia. Um posicionamento de Moisés, que maravilha. Moisés estendeu a mão e falou: vou ficar aqui abençoando. Enquanto tinha alguém com as mãos levantadas sobre Israel, Israel derrotava os inimigos. Se alguém na sua casa levantar as mãos sobre esses que estão lá, se nós começarmos a levantar as mãos pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, por aqueles que estão distantes, eu tenho certeza que Amaleque vai ser destruído. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos honrar. Deus sempre honra uma pessoa que se posiciona, aleluia. Deus sempre honra alguém que se posiciona nele. E eu queria terminar, eu queria convidar vocês para se posicionar como Moisés. Talvez Moisés ele não tinha capacidade nenhuma de descer e lutar. Nenhuma. Talvez pela idade, talvez ele não era dele. Talvez você não pode acompanhar eles. Talvez eu não consiga ir junto. Mas eu daqui, você talvez na sua casa, eu posso estender as minhas mãos como Moisés e falar: Senhor, cuida de Josué lá, Senhor, lutando, Senhor. Cuida desse povo que está lá na batalha, Senhor, que está lutando contra o Amaleque. Não deixa o Amaleque atacar, não deixa ele tirar a vida deles. Não deixa, Senhor, o inimigo, Senhor, vencer. Cuida do nosso povo, ó Senhor, aleluia.